Olá, bom dia, graça e paz. Louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Hoje eu quero compartilhar com vocês o que não é fé. Existem muitas coisas que as pessoas falam em nome da fé ou dizem que é fé, que nós vemos que não condiz com o que a Escritura afirma. Amém? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim: Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Amém? É interessante Paulo falar sobre isso, né? Porque são princípios importantes na vida daquele que deseja andar com Deus. Quem deseja andar com Deus tem que ter uma boa consciência. A consciência é a voz do nosso espírito, amém? E a consciência precisa ser boa. Quando nós nascemos de novo, o nosso espírito ele é recriado e quando a nossa mente é renovada pela palavra de Deus, o nosso espírito vai ser o nosso guia. Ele vai receber a informação do Espírito Santo de Deus pela palavra e vai governar a nossa vida. Aqueles que andam no Espírito não satisfazem o desejo da carne. Se o crente satisfaz o desejo da carne, é porque ele não está andando segundo o Espírito. Isso é possível, ele está negando a boa consciência. Ele vai falar também de um coração puro. Amém? Pureza, santidade, devoção. É muito importante que o crente ele tenha também esse estilo de vida. Muito ruim quando nós vemos um crente malicioso, né? Um crente que não anda na pureza, não anda na santidade. Não se difere muito de uma pessoa mundana. Palavras torpes na sua boca, palavrões, comportamentos que não condizem com a fé cristã. Mas Paulo vai falar aqui também de uma fé sem hipocrisia. Muitas vezes, para compreendermos com mais amplitude um conceito, é necessário não apenas definir o que ele é, mas aquilo que não é. Então, nós precisamos entender que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a fé, ela é uma certeza baseada na palavra de Deus. Amém? Então, a fé não é fingimento. Fingir é simular, aparentar, imitar, fantasiar. Tem muitas pessoas que, infelizmente, ao invés de pegar essa fé sem hipocrisia e andar nela, não, eles começam a viver uma vida de fingimento. Eles começam a fantasiar a vida, eles começam a fazer coisas, não porque tem a revelação daquilo, mas porque vê em outros fazendo. Isso é mais comum do que o que a gente imagina. Pessoas que, infelizmente, elas afirmam estar na fé, mas as suas ações mostram o contrário. Porque uma fé sem ações é morta. Já disse Tiago. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 4 e 5, Paulo vai trazer a memória de Timóteo, dizendo assim, olha, lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Você tem que falar para o monte, e não pode fazer isso se está fingindo que o monte não existe. Jesus fala a respeito do princípio da fé, lá em Marcos, capítulo 11, né, versículos 22 e 23, quando ele diz assim, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, né, não duvidar com o seu espírito, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser, lhe será feito. Então, pode ser que a pessoa fale, mas ela fale apenas da boca para fora. Isso não é fé. É necessário que aquilo que ela esteja falando, ela esteja crendo com o seu espírito. Ela esteja fundamentada na palavra de Deus. Amém? Então, ele fala aqui que observava em Timóteo
mas também na sua mãe, na sua avó, uma fé sem fingimento. Então, isso quer dizer que a fé pode ser simulada. A pessoa pode aparentar que tem fé, mas, na verdade, ela não tem fé. O que ela tem é assentimento mental. Amém? Em João, capítulo 16, versículo 33, Jesus diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós observamos aqui que Jesus está dizendo que em meio às aflições, nós precisamos aprender a ter paz nele. Amém? Tem gente que vive de acordo com as circunstâncias, né? Infelizmente, se tudo está bem, ela ri, ela se alegra, mas quando acontece um probleminha, amados, ela começa já a murmurar, ela começa já a se entristecer, ela para de ler a Bíblia, para de orar, para de ir à igreja, se desvia dos caminhos do Senhor. Então, muitas pessoas pensam que se desejar algo, aquilo ali faz com que aponte que ela esteja em fé. E nós vemos aqui que a fé não é desejar. Lá em Marcos, capítulo 5, versículos do 25 ao 34, eu vou gravar um vídeo somente sobre isso, mostra que a mulher do fluxo de sangue desejou por 12 anos ser curadas, gastando tudo que possuía com médicos, mas não melhorou. O texto diz que ela ia piorando, pois não foi o desejo que manifestou a cura dela, mas sim a fé. Então, não era somente pela questão dela desejar que a cura aconteceu. Não, ela teve que agir de acordo com aquilo que ela cria, né? Ela teve que ir até Jesus, ela teve que tocar nas suas vestes. Eu vou falar sobre isso, um vídeo somente sobre a mulher do fluxo de sangue, porque ali naquele exemplo nós tiramos muitos ensinamentos com relação à fé. Outra coisa, a fé também não é um sentimento. Em Romanos 4,19, diz que Abraão, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o próprio corpo amortecido, sendo já de quase 100 anos, e a idade avançada de Sara, ele não duvidou, se deixando levar pela incredulidade. Se você, se nós nos deixarmos levar pela incredulidade, nós vamos duvidar das promessas de Deus. Se nós nos deixarmos levar pelos sentimentos, nós não vamos ficar firmes naquilo que a palavra de Deus afirma. Então, precisamos compreender que a fé, ela é espiritual. Já o sentimento é natural. Em 2 Coríntios 5,7, Paulo diz assim: visto que andamos por fé e não por aquilo que vemos. Amém? Então, uma pessoa que vai andar pela fé, ela não vai se fundamentar ou fazer suas escolhas e tomar suas decisões por aquilo que vê, né? O nosso corpo tem contato com o mundo natural por meio dos sentidos. Contudo, o nosso espírito tem contato com o reino espiritual por meio da fé. Então, é muito importante nós entendermos isso, né? É através do nosso espírito, pela palavra de Deus, que a nossa fé ela é gerada, sem fingimento, sem simulação, sem aparentar aquilo que, na verdade, nós somos. A fé também não é somente desejar, é necessário agir, amém? E a fé não age por aquilo que sente, por aquilo que vê, ela está estabelecida na palavra de Deus. Louvado seja Deus. Como nós vimos aqui, Abraão não atentou para o corpo mortificado e não considerou o que os sentimentos lhe apresentavam. Não, ele ficou firme naquilo que Deus havia dito. Ele observou e ficou firme a palavra que Deus havia lhe dado. Amém? A palavra que Deus havia falado. Diz aqui, ele não enfraqueceu na fé, embora já tendo 100 anos, embora Sara já tendo sido menopausada, né? Já estava em idade avançada, mas ele não se deixou levar pela incredulidade. Ele ficou firme na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que Deus era poderoso para fazer aquilo que ele prometeu. Será que você está certíssimo de que aquilo que Deus te prometeu, ele vai fazer?
Se você estiver assim, você não vai simular a fé. Você vai viver a fé. E isso vai manifestar na sua vida tudo aquilo que você precisa para viver uma vida voltada para Deus e para as coisas de Deus. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.